estamos de volta com o Carreiras. Desta vez, a nossa conversa é com o advogado Ricardo Alvarenga. O especialista em direito aeronáutico explica como é o dia a dia de um profissional que atua nessa área. Para o direito aeronáutico, você tem que seguir uma linha específica do direito? Civil, tributário, penal? Existe sim uma vinculação com vários outros ramos do direito, além, por exemplo, que você mencionou, do direito civil, o direito trabalhista, o direito administrativo, o direito penal também, em alguns casos. Por exemplo, um acidente aéreo implica em abertura obrigatória de um processo penal, precedido de um inquérito policial, para apuração de responsabilidade penal do causador do acidente. Doutor Ricardo, que tipo de especialização o senhor aconselha fazer para atuar nessa área? Bom, no campo do direito aeronáutico, existem várias subespecializações interessantes. Eu conheço alguns colegas que só atuam na área de contencioso civil, envolvendo o direito aeronáutico. Então, o contencioso civil é bastante amplo, Ele inclui não só ajuizamentos de mandados de segurança, mas também de ações indenizatórias, por danos materiais, por danos morais. E isso tem também implicação com o direito do consumidor. Quais são os casos que você é muito procurado? Assim? Olha, casos, por exemplo, de importação de aeronaves corporativas, em que há alguma arbitrariedade por parte da autoridade aduaneira, seja com a exigência de tributos que são indevidos, seja com alguma constatação, por exemplo, de desconformidade de documentos utilizados no desembaraço aduaneiro. Quer dizer, isso não tem solução a não ser através de um advogado. E aí ele vai atuar administrativamente e judicialmente, se for o caso. Doutor Ricardo, que dica o senhor dá para quem quer começar a atuar com direito aeronáutico? Felipe, o direito aeronáutico tem como característica primordial ser um direito de caráter internacional. Portanto, a língua estrangeira, principalmente a língua inglesa, desempenha um papel muito importante. A língua inglesa é a língua oficial de comunicação internacional, não apenas no plano do direito, mas também no plano dos negócios internacionais. Então, além da língua inglesa, outras línguas estrangeiras também acabam se tornando necessárias, mas é imprescindível o conhecimento de uma língua estrangeira. Quem quer atuar nessa área também deve ficar atento às mudanças na legislação. Em 2004, por exemplo, o decreto 5.144 permitiu até a destruição de aeronaves consideradas hostis ou suspeitas de tráfico de drogas. Ainda não houve caso, porque normalmente o que se faz é advertir o avião e ele acaba pousando. E aí ele sofre uma investigação. Competência para averiguar esse tipo de ilícito relacionado com entorpecentes, posse ilegal de drogas, é da Polícia Federal. E no contencioso, Ricardo, como é que é a atuação? No contencioso, o advogado especialista atua, por exemplo, com não só questionamentos tributários, porque isso também redunda, implica em contencioso de natureza tributária, por exemplo, incidências de tributos na importação de aeronaves, através de leasing, de aviões e helicópteros, por exemplo. Isso pode gerar um contencioso tributário. Ele pode atuar no contencioso administrativo, com impugnações a autos de infração, autos de infração que são lavrados pela autoridade aeronáutica, pela utilização inadequada de uma aeronave, por exemplo, ou por falta de observância da legislação em relação à tripulação, por exemplo. E ele pode trabalhar com causas cíveis, e que tem também implicações do direito aeronáutico, no caso de acidentes ou incidentes aéreos. Muitas vezes não há um acidente com vítimas, mas há um incidente, um avião que, por exemplo, tem um problema no pouso e quebra um trem de pouso, e aí tem um prejuízo qualquer, e o advogado vai atuar não só
com reivindicações junto a companhias seguradoras, né? Esse é um trabalho preventivo que o advogado especialista pode fazer, né? Para que as indenizações sejam liberadas, mas também no ajuizamento de ações. Existem inúmeros outros casos em que o advogado aeronáutico, né, é chamado a realizar tarefas específicas envolvendo, por exemplo, o direito societário, né, na constituição de uma empresa aérea, né, que vai explorar o transporte aéreo público, né, seja uma empresa comercial, como dizemos aí no jargão, né, quer dizer, uma empresa transportadora de massa, né, ou seja, numa empresa de fretamento de aeronaves, né, que, por exemplo, faz ligações turísticas, né, com voos fretados, né, o chamado voo charter, né, seja no caso de empresas de táxi aéreo, né, ele vai muitas vezes redigir, né, os documentos societários, né, o estatuto da empresa ou o contrato social, quando se trata de uma empresa por responsabilidade limitada, né? E esse contrato, então, vai ser submetido às autoridades e aprovado. Então, é claro que o advogado que vai lidar com essa matéria precisaria ter um conhecimento específico, né? Clientes estrangeiros, o advogado aeronáutico também tem muito, já que as aeronaves estrangeiras, uma vez em solo nacional, se submete à legislação brasileira? Sim, né, até porque grande parte das aeronaves, né, que circulam no Brasil, sejam aeronaves corporativas, né, pertencentes a empresários que utilizam as aeronaves como ferramentas de trabalho, sejam aeronaves de empresas aéreas que prestam serviços públicos de transporte aéreo, a maioria dessas aeronaves é de aeronaves estrangeiras, né? Doutor Ricardo, dá para ganhar dinheiro com direito aeronáutico? Rafael, toda profissão, quando é exercida, né, por alguém que seja dedicado, né, que realmente estude, né, e acabe se tornando um profissional respeitado, reputado, né, vai proporcionar uma remuneração adequada, né? A expressão ganhar dinheiro é um pouco vaga, né? Há profissionais que realmente fazem uma carreira de sucesso meteórico e realmente fazem muito dinheiro, se tornam ricos, né? Mas não é só a riqueza que importa, né? A riqueza material, né? Eu acredito que o bom profissional também do campo do direito aeronáutico, se dedicado, né, poderá ser muito bem remunerado, ter uma remuneração satisfatória e adequada ao trabalho dele. No próximo bloco, você vai saber quais são os livros indispensáveis para quem quer se tornar um especialista em direito aeronáutico. A gente volta rapidinho.